Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos para mais este devocional e, como tem sido tremendo falar do Evangelho do Grande Rei, estamos lendo no capítulo 8 de Mateus e hoje estamos no versículo 5. Temos aqui a cura do criado de um centurião. E, como eu te disse, as curas aqui em Mateus, elas têm meio que um sentido espiritual. Quando você lê o Evangelho de João, lá tem 9 curas e cada cura lá é um sinal. 9 milagres, aliás. Não 9 cura, 9 milagres, que o primeiro não é nem cura, é a transformação da água em vinho. Tem 9 milagres e cada milagre lá aponta para um sinal. Aqui em Mateus, não. As curas, não todas, mas em sua maioria, elas apontam para algo espiritual. Nós vimos lá a cura do leproso e aquilo mostra que é uma questão relacionada ao pecado, porque a lepra representa o pecado. E aqui a cura desse centurião, ela vai do criado, né, do criado do centurião ali, ela é uma cura que vai relacionar com relação à fé. Ela vai dar uma linha de fé para nós. E, e não texto, esse texto ele é repetido em Lucas, capítulo 7 dos versos 1 ao 10. Ele consegue enriquecer um pouco a questão. Vamos lá. Dos versículos 5 até o 13. Mateus, capítulo 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O Senhor Jesus disse-lhe: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito às autoridades, tenho soldados às minhas ordens, e digo: a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse-lhe aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme sua fé. E nada, aliás, nada não, e naquela mesma hora, ok? E naquela mesma hora, o servo foi curado. Que benção, que benção. Ok, olha, esse é um texto para falar tantas coisas, né? Mas aqui, essa narração, ela acontece em Lucas também. E lá, o Senhor, ele fala praticamente ali as mesmas coisas, né? O centurião fala para ele que tem que é um senhor de servos e que tem uma palavra, e o Senhor então afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ele diz isso aqui em Lucas do capítulo 7 no verso 9, e ele reafirmou isso. O Senhor só fala da grande fé com relação às pessoas fora de Israel. Ele elogia a fé desse centurião, ele elogia a fé daquela mãe da menina que está endemoniada, e você vai ver que então esse texto ele mostra uma questão relacionada à fé. Bom, então eu poderia falar bastante coisa aqui sobre muitos assuntos, mas o que eu quero te falar hoje é isso aqui. O centurião, ele não queria que Jesus fosse na casa dele. Mas eles tinham, nessa época da vida, e até hoje é assim, uma relação de entender que seus pecados, eles eram algo que impedia muitas coisas para a vida deles. E quem era então um centurião? Era um cidadão romano. O nome dele é centurião porque ele era capitão de 100 soldados, né? Por isso que é centurião, 100, 100.
Cornélio também era um centurião. Eram chefes de 100 soldados e eles eram geralmente pessoas de dinheiro. Eles ganhavam muito bem de Roma, eles eram pessoas praticamente ricas. E eles, então, por serem capitões de soldados, eles tinham que usar os seus soldados para controlar o povo de Israel, para não deixar ter tumulto, para ajudar nas cobranças de imposto que ia para Roma. Então era gente odiadíssima pelos judeus. E os judeus, então, não lutavam contra os romanos, mas eles não deixavam de falar aquilo que de fato eles queriam falar. Então, esse centurião, sendo uma pessoa sensível a Cristo, sensível a Deus, uma pessoa que tinha uma tendência para exercer a fé, ele, por um lado, ele era um homem centurião de posição, mas por outro lado ele era muito sensível, então ele achava realmente que eles eram exploradores do povo e que eles eram pecadores terríveis, como eles eram os demônios na vida dos judeus, como os judeus mesmo falavam. E aí por isso que ele fala: Senhor, por favor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu massacro o seu povo, eu pisoteio o seu povo, Senhor. Não vá lá não. Meus pecados são grandes demais. Mas mesmo assim, eu creio que se o Senhor der uma palavra, meu servo vai ser curado, porque o Senhor pode fazer isso. Então, observa que hoje esse centurião é o nosso modelo de fé. Porque o Senhor Jesus hoje ele está em nós, ele vive em nós, ele está amalgamado em nós por meio do Espírito Santo, porém é necessário que haja fé. É necessário que tenhamos fé. Então, nessa questão, nós temos que ter essa questão do centurião. Senhor, dê uma palavra sobre este meu filho. Senhor, o meu bebezinho, ele sofreu um ataque. Dê uma palavra sobre o meu bebezinho, para que ele esteja guardado, protegido, seguro. Oh, eu creio que se o Senhor der uma palavra, está tudo resolvido. Então nós estamos hoje nesse pé com o centurião. Uma coisa maravilhosa é quando o Senhor fala desse centurião, por ele não ser judeu, ele fala: quero dizer que muitos virão do Oriente, do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E nós vamos do Ocidente, nós somos do Ocidente e nós vamos sentar com Abraão, Isaac e Jacó. Diga aleluia aí onde você está ouvindo esse áudio. Aleluia! Sim, sentaremos na mesa. Aleluia! Aleluia! Bom, os filhos do reino, né, os filhos aqui que ele está falando que vão ser lançados fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, ele está realmente falando do que vai acontecer lá no capítulo 12, quando o Senhor troca por parábolas e depois a igreja será ocultada, e assim vai ser para sempre. Mas o Senhor disse, para mim terminar aqui, para o centurião no verso 13: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja conforme a tua fé. No outro texto vai falar que quando ele estava chegando em casa, perguntou que hora mais ou menos o menino foi curado. Aí quando disseram a hora, ele fez as contas, foi exatamente na hora que ele tinha falado com Jesus. Mas presta atenção, ele sabia disso? Não. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha uma ligação de vídeo, não tinha nenhuma tecnologia. Ele só ia saber a verdade quando ele chegasse lá, e provavelmente a casa dele e o lugar em que ele falou com Jesus era caminho de 24 horas. Porque quando ele pergunta, fala que foi mais ou menos na hora, e ele, puxa, foi mais ou menos essa hora ontem. Então, nessa questão, esse centurião tinha o servo curado, mas não sabia. E o que aconteceu? O que o Senhor falou para ele? Seja feita conforme a tua fé. Então, aonde que está agora? O Senhor, não é que o Senhor jogou a bola pro centurião. Se ele tiver fé, vai dar certo. Porque ele já teve fé. Só dele fazer o que ele fez aqui, né? Não precisa ir na minha casa, deu uma palavra. Essa já foi a fé. Essa já foi a questão que curou o rapaz. Porém, ele não sabia. Então, ele teve que ir como? Ele e seus soldados ali, talvez uns 10, 12, ele falando: e agora, hein? Eu falei para ele dar só a palavra, ele deu. Eu creio. E ele devia olhar para os caras e falar: eu creio que esse é profeta. Esse profeta é diferente. Eu creio sim.
Ele não foi para casa lá cantando eu vou feliz da vida, porque já deu tudo certo. Não. Ele também não foi para casa assim, se a palavra do mestre não funcionou, hein? Vou ter que enterrar o pequeno. Não queria enterrar um servo que eu amo tanto. Ele também não foi falando isso. Ele foi baseado na fé dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você crê que Deus vai abençoar seu esposo, ou quando você crê que Deus vai abençoar a sua esposa, ou quando você crê que Deus vai abençoar os seus filhos, ou quando você crê que Deus vai abençoar sua casa, você pede isso para Deus. Mas o Senhor fala para você: vou dar, vou fazer. Você tem fé? Você, sim, ele vai abençoar. Seu marido vai ser uma bênção. Sua esposa vai ser uma bênção. Seus filhos vai ser uma bênção. Sua casa vai ser uma bênção. Só que a partir de agora, o que acontece? Você entra num estado de fé. E você já não mais olha os problemas. E você já não mais olha as dificuldades. E você já não mais olha o que continua ruim. Porque você olha pela fé que o Senhor disse que vai fazer. Então você já olha ali. Obrigado, porque o Senhor já fez. Obrigado, porque este homem já é outro. E ele não está aparecendo agora, mas não importa. Ele é, e você vai falando isso um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, e quando você menos esperar, olha lá o seu grande presente que você recebeu pela fé no Senhor. Então, o centurião ele teve que fazer essa caminhada de 24 horas, mantendo a sua fé. E quando nós pedimos a Deus, nós precisamos fazer essa caminhada de fé, não necessariamente de 24 horas. Pode ser de 1 semana, pode ser de 1 mês, pode ser de 1 ano, ou muito mais. Cada questão tem seu momento. Então, que você seja abençoado, que você saiba que a fé é uma caminhada que você faz com ela até o dia em que ela concretiza. Que o Senhor te abençoe. Então, essa cura nos ensina simplesmente que a fé vai ser um tipo de caminhada. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine, tenha um tempo de graça e de paz da parte do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã.